Estamos de volta para o segundo bloco e continuamos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com Jorge Viana, presidente da Apex. E antes de fazer a pergunta direto, eu tenho tantas perguntas aqui do pessoal que eu vou começar a fazer a pergunta para você, porque são muitas, viu? Boa tarde, estou ligando no programa, pergunta para o presidente por que a Cooperac não compra borracha da Bolívia e nem do Peru. Temos um seringal na Bolívia e consigo vender a produção. Por favor, pergunte. Francisco do Monel Julião. Pois aí nós estamos falando já de importação, que é interessante. Mas queria, Francisco, te dizer que esse ano tinha uma crise danada para o setor de borracha. Foi uma crise profunda, principalmente para quem tem seringueira plantada. E essa crise foi resolvida pelo ministro Alckmin, que é o ministro onde a gente está ligado. O presidente Lula recriou o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que é o ministério que é presidido pelo próprio vice-presidente, a Apex está ligada nele, e ao Ministério de Relações Exteriores. E eu vou ver com o Manuel da Cooperac, porque se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, porque um dos problemas aqui é aumentar o volume da borracha processada, porque como é um produto que, na hora de ser processado, ele gera emprego, então eu acho que está na hora da gente já mandar muita castanha in natura para a Bolívia, e também até borracha para a Bolívia. Está na hora da gente virar importador de matéria-prima e exportador de produto processado. Mas a tua pergunta é muito interessante. Se o Manel estiver me acompanhando aí da Cooperac, Manel, então perguntando aí por que a gente não compra borracha. A outra pergunta é a seguinte: boa tarde. Pergunta aí para o Jorge Viana, já com a carne tão cara como está agora, e com essa exportação, como essa exportação vai contribuir para o consumo local? Me chamo Gessé Carvalho, do bairro Chico Mendes. Então, tem uma coisa assim, eu sei que a carne segue cara, mas não dá nem para comparar com o que era, né? Eu acho que houve um ajuste aí depois, neste ano, que foi muito importante. Anteontem, quer dizer, hoje é dia 2, então foi ontem. Anteontem eu fui fazer uma corridinha e estava conversando com um colega de corrida, e ele estava falando isso, que de vez em quando já dava para comprar as famílias uma carne um pouco melhor. Mas, indo direto à tua pergunta, como é que é o nome dele? É o Gessé. Gessé. Direto à tua pergunta. O que eu estou tentando fazer é assim, nunca um frigorífico do Acre foi habilitado para exportar para a China. O que é que a China faz? Ela remunera melhor, ela paga melhor a carne que ela importa. Todos os frigoríficos do Brasil ficam brigando, lutando, os estados, para ter um frigorífico habilitado para exportar para a China. Ora, se o frigorífico vai vender melhor, pode ser que ele possa remunerar melhor o produtor, o criador, né? E isso, certamente, pode incentivar o pessoal a produzir mais e a gente ter uma oferta de uma carne que possa ser mais acessível à população. Mas, certamente, não há uma conexão direta de uma coisa com a outra. O que a gente precisa ter, e eu acho que agora a gente tem, é o governo também fazendo uma intervenção. O governo trouxe de volta a Conab, né? Aqui nós temos, inclusive, uma pessoa que faz um bom trabalho na Conab. Temos uma previsão de 14 milhões de reais para compras agora. Para compras governamentais, para equilibrar a parte de estoque, né? Ela faz um trabalho muito bacana, como do mesmo jeito que o Márcio também está fazendo no INCRA, que a gente vê também o Ricardo fazendo no DENIT, né? Esses dias eu estava andando com o Mauro, ele diz, rapaz, a melhoria das estradas já é um fato. Mas, enfim, o que nós estamos fazendo é tentando melhorar o fluxo de recursos, de entrada de recursos no Acre, para esse setor da pecuária também, sem prejuízo da gente estar cuidando de outros que estão mais necessitados também. O pessoal gosta de mexer com o tio. Me chamo Evangelista, referente à segurança pública. Ele disse, você teria coragem de passar a minha pergunta para o Jorge Viana? Gostaria de saber se, na visão dele, a solução seria voltar a distribuir apitos para combater o crime. É igual o irmão dele fez na gestão do PT. Grato pela atenção. Evangelista. Então, Evangelista, primeiro assim, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que essa situação da criminalidade, ela ganhou uma proporção no Brasil que é inaceitável. Um dos piores lugares é o Rio de Janeiro, né? Tem lugares, territórios dominados, não é mais só tráfico, são milícias complicadíssimas que foram estimuladas pelo governo passado. Aqui no nosso estado também entraram essas facções, coisas que há 20 anos atrás a gente tinha outro tipo de organização criminosa e não essas facções, que precisam ser enfrentadas. E eu digo tranquilamente
Isso tem que ter uma operação que junte o governo federal, Justiça Federal, governos estaduais, Justiça Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Eu tentei muito como senador e acho que o Brasil precisa mudar o seu Código Penal. Código Penal brasileiro da década de 40. Tentei mudar, aí entre os lobbies dos que defendem arma para todo mundo, entre os lobbies dos que defendem clube de tiro, entre os lobbies daqueles que querem defender o indefensável e deixa em segundo plano a vida. Por mim, a lei tem que ser rigorosíssima, estou falando isso, rigorosa. Quem tirar a vida de alguém, meu amigo, tem que esquecer na cadeia, para a gente poder valorizar a vida. Primeira coisa, tem que desarmar quem não sabe, quem não precisa usar arma, e armar, e treinar, e qualificar aqueles que são responsáveis por não dar segurança. Você vai dizer, mas isso não acontece. Acontece sim. Um país igual Portugal, hoje, é uma das referências, é um país há 7, 8 anos atrás, sinônimo de violência. Portugal praticamente eliminou o crime, porque as autoridades se juntaram. Aqui, eu acho que o pessoal resolveu conviver com o crime. E para mim, tem 2 graves problemas no Acre. Aliás, um terceiro que eu posso botar. Um é a violência, que está tomando conta daqui do nosso estado e afronta a gente, no Brasil também, não estou excluindo. O Brasil não, o governo federal tem que avançar também nesse aspecto. O outro é a parte da saúde e, obviamente, o outro desemprego, falta de investimento. As pessoas jovens não têm perspectiva, por isso que tanta gente foi para João Pessoa e tanta gente foi para Santa Catarina, o que é lamentável. Na minha época, sinto muito, eu não vou aqui falar de apito ou de não apito. Na minha época, o pessoal admirava o Acre e queria estar vindo para cá. E, obviamente, cada governo faz a sua parte boa e tem a parte que não consegue dar conta. Você mais uma pergunta? Pergunta para o presidente da Apex como é que o produtor e empresário vai prosperar se ele, ao contrário do pessoal da Agrocórtex, ele não pode tirar a sua madeira de maneira racional para vender para o produtor de móveis fabricar os seus móveis. A situação é tão crítica que ele só encontra madeira de segunda e aí não pode exportar. Não, de novo eu vou falar porque eu sou engenheiro florestal. Essa é uma área que eu fui falar outro dia. Outro dia não, foi até na campanha. E aí me distorceram tudo, teve até nota de federação contra mim, se eu estava falando certo. Eu falei, o Acre não pode pensar só em ter serraria. A gente tem que criar toda uma estrutura no governo de dar apoio a quem quer fazer um manejo sério de floresta. Eu tinha um escritório de manejo aqui. O Acre tinha mais de 90% da sua madeira legalizada. Aí criamos os polos moveleiros, inclusive aqui no distrito, criamos nos municípios, e o pessoal saiu dessa ilegalidade ou dessa criminalização que ele sofre. Qualquer pessoa que monta uma marcenaria é tratado como se fosse um criminoso, porque ele não tem a estrutura do Estado organizando isso. Então, para mim, desde do IBAMA, do ICMBio, a gente tem que ter... Nós estamos fazendo manejo comunitário dentro da reserva extrativista. Tem que ver o setor florestal, o setor madeireiro como um gerador de emprego, mas com atividades que possam chegar até um produto final de alto valor. Então eu digo assim com a maior tranquilidade, sabe? Como é que a gente pode ter mais de 80% de floresta e não ter uma secretaria de floresta como teve na minha época? Como é que a gente pode ter 80% do território de floresta e não ter políticas, crédito, para incentivar que a gente use essa floresta? Eu sou favorável de usar a floresta de forma sustentável e na época que o Acre fez isso, deu muito certo, tinha emprego pleno, a gente era admirado dentro e fora do Brasil. Depois que resolveram mudar tudo, agora o Acre chegou a virar um pária, um lugar que era usado como péssimo exemplo, e eu espero que a gente se ajuste o passo, que a gente possa acertar de novo o passo e as tuas preocupações possam realmente ser consideradas. Boa tarde, Oliveira. Eu gostaria de dar parabéns, Jorge Viana, pelo novo trabalho de presidente da Apex, mas eu gostaria de perguntar o que tem de bom para trazer para o Acre. É o José Elisiário, presidente do Custódio Freire. Com relação a 2024... Então, Elisiário, um abraço para você, os amigos aí também da Custódio. Eu estou tentando conciliar, eu estou trabalhando agora com o presidente Lula, né? Eu trabalho no governo federal, eu tenho que trabalhar com o Brasil inteiro, senão daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo coisa errada também. Mas eu não posso esquecer que eu sou do Acre, eu não posso esquecer que eu sou da Amazônia, até porque eu acho que o Brasil já esqueceu muito a Amazônia. E eu tenho muita confiança de que na hora que o Brasil voltar a tratar a Amazônia como algo rico, algo importante, considerar e respeitar os 30 milhões de brasileiros que moram aqui, o Brasil vai voltar a dar certo. Por isso que eu penso que agora, com essas mudanças,
a gente tem a crise climática, tem o mundo inteiro discutindo aquilo que o Chico Mendes dizia lá atrás e alertava a gente que podia acontecer. Aquilo que a gente falava na FUNTAC, na época que, no governo Flaviano, que eu era da FUNTAC, né, a gente já falava sobre isso. Só que agora o mundo inteiro está querendo discutir crédito de carbono, está querendo valorizar a floresta, bioeconomia. Eu acho que um estado igual o Acre pode se beneficiar disso. E a Apex está de olho nisso. A gente quer, com o Exporta Mais Amazônia, valorizar exatamente isso, aqueles produtos que a gente já conhece e aquilo que a gente não conhece ainda, mas sabendo a importância da floresta ser preservada, a gente pode estudar e conhecer. Então, eu acredito que nesse terceiro mandato do presidente Lula, nós vamos ter muita prosperidade para o pequeno produtor, para as pequenas cooperativas, para o médio e para o grande produtor que queira ajudar a ter produtos sustentáveis, que a gente chama, produtos que são compatíveis com a floresta. Tem 64 produtos que podem ser trabalhados na Amazônia, que são compatíveis com a floresta, e esses produtos têm mais de quase 200 bilhões de dólares de mercado no mundo. Nós estamos focados nisso. É um trabalho, é um projeto que a Apex está fazendo que eu acho que vai dar bom resultado aqui no Acre. Desde o início da nossa entrevista, você vem falando muito dos números positivos de quando você estava no governo. E aí a gente assistiu nas últimas eleições, assim, criando toda essa coisa do discurso bolsonarista, esse discurso contra o PT e essa derrota também nas urnas. O que aconteceu? Eu não vi, por exemplo, o PT se reunir para avaliar o que aconteceu. Vocês fazem isso? O que aconteceu durante todo esse período que você entendeu que a população, de repente, criou toda essa visão contrária do partido? Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer os erros do lado de dentro, né? Eu acho que o PT do Acre errou muito. Se tivesse acertado, as coisas não estavam no ponto que chegaram. Porque como é que pode? A gente em 90, em 92, aí depois ganhamos tudo que foi eleição, elegia a maioria dos deputados federais, elegia a maioria dos senadores. Hoje não tem um vereador na ganhava os governos. Alguém errou, né? Na época que nós estávamos conduzindo esse projeto, a gente ganhava. E o resultado é magnífico. Se você olhar aqui na frente da TV Gazeta, você tem uma rua que virou avenida, foi na minha época. As vias duplicadas de Rio Branco, o Hospital do Câncer, o Hospital do Idoso foi construído também, o Hospital da Criança, que tinha incendiado, o Hospital do Juruá, que a gente fez, eu estou falando na minha época, nós botamos uma universidade nos 22 municípios, formando os professores, tiramos o Acre do último lugar de educação, botamos no primeiro. Depois, começou também a ter erros do lado de dentro. Eu não estou falando que a culpa é só do PT ou do lado de dentro, mas se a gente não reconhecer isso, a gente não vai nunca acertar o passo. E o certo é que muita gente até saiu do PT por isso. Eu acho que o PT, nós estamos já há 20 anos, houve desgaste por isso, né? O governo do Tião, que foi o último, vamos aqui ser honestos, tiraram a presidente Dilma, fizeram um impeachment, teve muitas crises, teve interdição do Rio Madeira, o Acre ficou isolado de tudo, teve crise econômica profunda. Isso tudo também ajudou a criar um ambiente que depois veio esse negócio com rede social do ódio ao PT. E aí eu estou botando, uma parte é culpa nossa, outra parte é do ódio. E tem um monte de gente que botou na cabeça que o Lula é ladrão. Sinto muito, você está errado. Conheço o Lula há 40 anos. Foi o cara que mais ajudou os pobres, que criou uma classe média, o Brasil prosperou, respeitado no mundo inteiro. Tanto é que foi a própria justiça, que a injustiça do Moro, que era herói, botou o Lula preso. Aí a própria justiça do principal tribunal tirou o Lula de lá e o povo votou ele na presidência. Agora, se as pessoas não querem ver que foram manipuladas em alguma coisa, juntou esse negócio de militar com religião, manipulação de religião, com mentira de rede social. Isso ajudou a danificar. Primeiro eu botei os erros do PT, mas isso também danificou muito. E as pessoas precisam acreditar. Tem gente que acha que eu tenho fazenda, meu irmão. Eu não tenho uma fazenda, mas tem gente que diz, tem. Se eu tivesse, eu levava meus netos. Agora, as pessoas comentarem a vida de quem tem vida pública é normal. Só não pode, o que não é normal, e eu acho que essas coisas de rede social é muito perigoso, é destruir a reputação de pessoas. O que eu tenho é um trabalho. Agora, eu trabalho há 40 anos, né? Eu vi o Tony Blair numa palestra, só para terminar. Que a gente vai por vamos, o Tony Blair numa palestra em Belém esse ano, que passou, e a moça perguntou para ele, o senhor vai seguir na política? Ele falou, com rede social, com esse esgoto que virou rede social, de pessoas destruindo, pessoas insignificantes, entrando e destruindo a reputação de quem gosta de trabalhar, não vou ser mais político, não. Isso o Tony Blair, cara que foi primeiro-ministro da Inglaterra, um dos mais importantes países do mundo, por 12 anos. Então, se ele fala isso,
Agora, eu acho que tudo tem um jeito. Se o PT precisa corrigir as falhas, a gente também precisa corrigir as nossas falhas e apresentar um projeto alternativo. Acho que dá certo. No próximo bloco, eu vou perguntar também para o Jorge Viana o que ele acha da candidatura de Marcos Alexandre pelo MDB. Já já a gente volta e ele responde para a gente.